Empreender é desafiador e você não precisa passar por essa jornada sozinho. Nesse curso você vai ter as ferramentas e tudo que você precisa para acelerar o seu pequeno negócio. Eu, Igor Drude, trago toda a minha experiência ajudando grandes operações a construírem soluções de mercado, pequenos empreendedores a acelerarem seus negócios, sejam eles startups ou negócios tradicionais. Inscreva-se aqui no canal e acompanhe todos os vídeos desse curso, é imperdível. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de preparação ao comportamento empreendedor. Nesse nosso primeiro módulo, a gente irá estudar como que o mindset de desenvolvimento, de crescimento apoia e dá suporte ao desenvolvimento dos seus negócios, como a antifragilidade é um conceito básico que vocês precisam trazer para o dia a dia de vocês e principalmente que tipo de drives e direcionadores vocês terão nessa jornada empreendedora de construção dos seus projetos e dos seus negócios. Sejam bem-vindos ao nosso módulo de desenvolvimento do empreendedor. A gente traz um primeiro conceito que é a nossa capacidade de pensar abertamente ou de pensar fechado. Essa nossa capacidade faz com que de alguma forma a gente interprete a realidade, interprete os fatos de acordo com alguns princípios do nosso modelo mental. Um modelo mental bem tradicional, que são justamente daqueles indivíduos, daqueles profissionais, daqueles colegas que muitas vezes a gente percorre na nossa jornada profissional, que quando se deparam com desafios, se deparam com percalços, eles veem isso como um grande impeditivo, vira aquela chuva de reclamação e por algum motivo eles acabam vendo como muito arriscado, como muito difícil você de alguma forma querer enfrentar esses percalços. Esse é o que a gente chama de mindset fixo ou comportamento fixo. Do outro lado, nós temos profissionais, temos carreiras, temos indivíduos que quando se deparam com esses desafios também, o que eles fazem? Eles olham com uma outra perspectiva, uma perspectiva mais positiva no qual todo problema tem em si grandes oportunidades de ser resolvido e de se construir novas jornadas e novos caminhos. Aqui nós estamos falando do mindset de crescimento. Esses indivíduos acabam, a cada tropeço, a cada desafio que eles encontram, desenvolvendo novas jornadas para si e assim oportunizando não somente solução para aquele problema que ele está vivenciando, assim como para outros que também venham a sofrer desses mesmos desafios. Então, pessoal, mindset de crescimento ele é a base do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento dos seus projetos. Quem entra numa iniciativa que precisa ser, de alguma forma, resolutiva, com um mindset fixo, provavelmente vai sofrer muito e vai ter resultados muito pífios. Provavelmente, muitos de nós aqui já estivermos também dentro dessa situação. Mas aqui a orientação é: olhe para como você percebe o ambiente, como você percebe os problemas. O mindset de crescimento promove justamente uma capacidade de maior colaboração, maior compartilhamento, fazer com que nós, sempre que estivermos nesses desafios, transformemos eles em oportunidades através de um pensamento mais positivo e mais realista sobre as possibilidades de resolvê-los. Esse é o comportamento de crescimento, a base do desenvolvimento de projetos, a base do desenvolvimento de empreendedorismo. Mas, pessoal, nem tudo são flores. Por vezes, nós podemos nos deparar com algumas coisas que podem limitar a nossa capacidade de execução, limitar a nossa capacidade de realização do que nós temos como objetivos para esse projeto e para esses empreendimentos. Quando a gente chega nesse tipo de situação, nós temos alguns caminhos a escolher. Em alguns deles, a gente acaba se endurecendo, ou seja, a gente acaba potencializando algumas medidas de defesa, algumas medidas de proteção que nós temos frente a esse desafio. Essa certa rigidez que muitas vezes nós nos colocamos quando nos paramos com problemas faz parte ainda de um aspecto do mindset fixo, aquela capacidade nossa ali de nos defendermos das adversidades do ambiente. Mas, porém, todavia, entretanto, quando nós precisamos de alguma forma avançar frente a esse nosso comportamento mais fixo, nós não precisamos nos tornar extremamente frágeis frente a esses cenários. Essas fragilidades muitas vezes conotam não fraqueza, mas a nossa incapacidade de avançar frente a esses desafios. Seja porque nós não temos recursos, seja porque nós não temos talento ou competência suficiente para avançá-los. Nesse modelo, pessoal, não fiquem apegados em processos de defesa, em processos no qual vocês irão restringir a capacidade de operação de vocês. O contrário de rigidez, que muitas vezes está atrelado ao mindset fixo, não é fragilidade, é a nossa capacidade de ceder, parar e cair.
Aqui nós estamos falando de um novo conceito, que é o conceito do antifrágil, que é uma abordagem muito interessante que vocês precisam trazer para a sua carreira e para os seus projetos e iniciativas. O antifrágil não é aquele que se torna rígido e nem, porventura, se torna extremamente frágil e cede frente a essas pressões, cede frente a essas adversidades. O antifrágil é aquele que toda vez que é pressionado, toda vez que sofre algum tipo de impacto, algum tipo de confronto, ele se fortalece, ele cresce, ele se desenvolve. Ele é como a musculatura. Cada vez que a musculatura, que a fibra muscular é de alguma forma impactada, estressada, ela cresce, ela se desenvolve. Esse é um princípio da natureza que existe em todo o ecossistema ambiental, no qual sempre que ele é impactado, ele tende a crescer e se fortalecer, seja por evolução, seja por incrementação. Então, esse conceito do antifrágil a gente traz aqui para as nossas iniciativas empreendedoras, para os nossos projetos, para que a gente avance frente às adversidades e traga um mindset de crescimento com o conceito de antifragilidade para o nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindos para o nosso projeto de desenvolvimento empreendedor, no qual nós estaremos aqui com mais 3 módulos, onde vocês irão, inicialmente, aprender a como descobrir essas oportunidades, como confrontar esses problemas e transformá-los em boas ideias. Na sequência, nós iremos aprender a como testar essas ideias para que elas se tornem realmente negócios e, por fim, como esses negócios se estruturam para que vocês, de alguma forma, tirem melhor proveito das suas iniciativas. Sejam muito bem-vindos. Pensamento efetual ou comportamento efetual, ele vem aqui para nos apoiar, suportar nessa ideia de ter um mindset mais de crescimento, um comportamento mais antifrágil. Do que se trata se tornar efetual? É justamente trazer o comportamento empreendedor para as nossas iniciativas do dia a dia. Pensamento efetual, ele vem fazer um contraponto, um balanço ao que a gente chama de pensamento causal. Pensamento causal é justamente a nossa capacidade de gerir projetos e iniciativas com uma lógica mais de gestão, com uma lógica mais de administração. Porque nós gerimos coisas que nós já conhecemos, fatos, recursos que estão ao nosso controle, ao nosso acesso. Não existe gestão de algo que é futuro e incerto. Quando nós gerimos com a lógica da administração, com a lógica tradicional de gestão de projetos, esses recursos acessíveis visam justamente o quê? Resultados previsíveis, entregáveis ali no qual nós temos clareza do que serão, do que se tornarão. Mas nem sempre isso é possível quando a gente está falando de empreendedorismo, nem sempre isso é possível quando a gente está falando de projetos que envolvem um incerto. Boa parte de vocês se defronta com problemas que não tem uma solução clara, uma solução óbvia, uma solução que tu vai buscar dentro de uma prateleira e vai aplicar ali imediatamente. Provavelmente esses desafios vão precisar de vocês. Outros comportamentos que visam justamente esse mindset mais aberto, de crescimento, uma posição mais antifrágil de vocês para que vocês se fortaleçam toda vez que estão nesse cenário conturbado e principalmente um comportamento mais empreendedor e menos gestor. O comportamento de gestão ou comportamento causal, ele virá pós, quando você já tiver clareza e certezas de algumas dúvidas que cercam esse problema nesse primeiro momento. Então eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, os 5 princípios do pensamento efetual. Em inglês, vocês vão achar esse termo como effectuation, no qual a gente precisa adotar para que a gente dê prosseguimento nas nossas jornadas de desenvolvimento de negócios. O comportamento efetual tem basicamente 5 princípios, no qual nós iremos tratar aqui na sequência. O primeiro princípio do pensamento efetual é o princípio do pássaro na mão. Ele diz respeito a como nós lidamos com recursos. Recursos que muitas vezes são escassos, temos pouco tempo, temos poucas pessoas, temos pouco talento disponível e principalmente pouco recurso financeiro. E nesse processo de empreender, vocês não poderão contar com recursos novos, recursos mágicos que virão do além ou numa expectativa futura. O que vocês precisam agora é justamente o quê? Lidar com os recursos que estão agora alocados e disponíveis para vocês e fazer o melhor uso deles. Esse é um princípio empreendedor, princípio do pássaro na mão. Utilize os recursos que vocês têm agora e não fiquem sonhando, não fiquem com a expectativa de algo futuro que venha possivelmente chegar. Pare agora, tire uma fotografia do momento, esses são os recursos que vocês têm e esse é o recurso que você vai utilizar para fazer com que esse projeto, essa tua iniciativa saia do papel. Vai fazer muito sentido quando a gente começar a fazer os nossos testes, no qual vocês irão fazer resultados a partir de recursos escassos que estão disponíveis a todos vocês. O nosso segundo princípio trata-se do nosso princípio da perda tolerável. O que é perda tolerável? É justamente olhar para aqueles recursos que nós tivemos elencados anteriormente e utilizá-los eles agora não com o objetivo de ter um resultado previsível, não com o objetivo de ter receita no primeiro momento. Nosso grande foco aqui é aprender e nós vamos ter que tolerar e investir esses recursos iniciais para ondas de aprendizado para que a gente desenvolva melhor clareza de que problema nós estamos lidando, quais seriam as melhores soluções, como essas soluções poderiam se tornar negócios.
Tudo isso envolve tempo, tudo isso envolve energia sua e possivelmente pode envolver algum recurso. E isso a gente chama de perda tolerável. Tolerem essas perdas porque elas são investimentos nos projetos e nas iniciativas de vocês. O nosso terceiro princípio trata-se da colcha de retalhos. Colcha de retalhos por quê, pessoal? Porque nesse momento que nós temos recursos escassos, temos um investimento que nós chamamos ali de perda tolerável, nós precisaremos de alguma forma trazer para a nossa rede, trazer para o nosso ambiente de negócios parceiros, conexões que possam dar suporte às nossas fragilidades, ou seja, tudo aquilo que nós não somos bons, a gente vai se conectar a quem é. Traremos recursos que irão nos ajudar a completar as nossas deficiências que nós todos temos, vão nos ajudar a avançar onde nós não somos tão bons e também oportunizar com que novos recursos entrem dentro dos seus projetos. Esse é o princípio da colcha de retalho, a sua capacidade de se conectar e trazer novos recursos, novos talentos para suas iniciativas. O nosso quarto princípio é o princípio da limonada. Por que limonada? Fazer do limão aquele suco delicioso que todo mundo adora, pessoal. Então, toda vez que esse empreendedor se deparar com esses desafios e os diversos percalços que surgem nas nossas jornadas, nós iremos olhá-los com uma ótica de oportunidade, ou seja, todo percalço, todo problema que está ali posto é porque ninguém resolveu e quem resolver provavelmente vai tirar muito proveito e vai entregar muito valor às pessoas. Então, a cada limão que vocês encontrarem, precisam torná-lo uma limonada. Uma dificuldade de crédito, uma dificuldade de operação, uma dificuldade de encontrar clientes, todas essas são possibilidades de tornar-se novos negócios, novos caminhos para vocês empreenderem e desenvolverem esses projetos. Do limão à limonada. Quarto princípio do pensamento efetual, faça a sua limonada. E pessoal, nosso quinto princípio do comportamento efetual, do comportamento empreendedor, é o que nós chamamos de piloto no avião. Por que piloto no avião? O piloto, quando está no avião, ele não está seguindo um Google Maps ou seguindo outra ferramenta ali que diz vire a rua direita, vire ali no supermercado, procure a farmácia, ache a praça. Não, ele está voando num ambiente quase que totalmente limpo e ele pilota por instrumentos. E o que é pilotar por instrumentos? Ele fica vendo qual que é o nível da altitude, velocidade do vento, o clima, pressão e tudo mais. Esses são os dados que o ambiente fornece para ele e a partir desses dados o que ele faz? Com essas informações ele toma as melhores decisões de que rumo tomar dentro do seu trajeto. A mesma coisa com o empreendedor. Ele, em cima das informações que ele tem no momento, do que o ambiente fornece para ele, ele vai começar a tomar as suas decisões. Porque não faz sentido nenhum, durante essas fases iniciais, você ter o plano perfeito, ter a receita de bolo, ter aquilo detalhadamente desenhado de que passo precisa ser dado, porque tudo pode mudar e você está numa onda de aprendizado agora. Então, a cada passo dado, colete dados, aprenda e tome as melhores decisões de onde movimentar o manche do seu avião, do seu negócio, do seu projeto. Esses são os 5 princípios da efetuação que vocês precisam trazer para as iniciativas de vocês. Nesse módulo introdutório, nós aprendemos sobre o mindset de crescimento e a sua capacidade de vencer o mindset fixo, que muitas vezes nos debilita frente aos desafios. Vimos também como a antifragilidade é um comportamento necessário frente às adversidades que nós encontramos no ambiente empreendedor, tornarmos-nos mais fortes, mais resistentes, mais inteligentes frente aos desafios. E pessoal, fechamos aqui com 5 princípios da efetuação, no qual nós como empreendedores, nós como profissionais que estamos desenvolvendo projetos que têm certos desafios, certas incertezas, precisamos adotar no nosso dia a dia. Sejam muito bem-vindos à nossa jornada de desenvolvimento de negócios.